Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as características e o ciclo reprodutivo das briófitas. Lembrem que as briófitas são um tipo de planta, tá? São as plantas, a gente vai dizer assim, são as plantas mais primitivas, são as plantas mais simples. Aí provando que essa danada dessas briófitas são as plantas mais simples, vamos dar uma olhada nas características, preste atenção. Lembrem que a danada das briófitas, elas são as únicas plantas avasculares. Não tem sistema que transporta seiva. Não tem vaso transportador de seiva. Ou seja, não tem xilema, que é o vaso que transporta a seiva bruta, e não tem floema, que é o vaso que carrega a seiva elaborada, tá? Então, assim, nessa plantinha que a gente chama de briófita, como ela é uma planta vascular, as substâncias vão andar dentro desse corpo passando de forma direta, de célula para célula. Porque como não vai ter um sistema de vasos, então as substâncias vão ter que passar de maneira direta, de uma célula para célula, beleza? Aí assim, uma característica puxa a outra, tá? Uma característica puxa a outra, presta atenção. Como essas plantas são avasculares, elas não formam tecidos. Ah, Andrei, mas elas têm muitas células. Tem, toda planta é multicelular. Mas não é porque a planta é multicelular que ela vai ter que formar tecidos. Então veja, a danada das briófitas, como elas são avasculares, elas não formam tecidos vegetais. Aí, ó, uma coisa vai puxando a outra. Se ela não forma tecido, ela não vai formar os órgãos. Ei, briófita não tem órgão vegetal. Aí, como a briófita é uma planta que não tem órgão vegetal, você vai dizer que ela é uma planta talófita. Você vai dizer que a danada da briófita é uma planta talófita. André, o que é uma planta talófita? É porque o corpo dela é chamado de talo. O corpo dessa planta é chamado de talo, porque o que é que acontece? Ela não vai ter aqueles órgãos vegetais que as outras plantas vão apresentar. Então, o corpo é chamado de talo. Agora, o que é que acontece? No talo, que é o corpo da briófita, você vai ter partes. Aí você vai ter uma parte chamada de rizoide, vai ter uma parte chamada de cauloide e vai ter uma parte chamada de filoide. Aí o que é que acontece? Ei, o rizoide trabalha como uma raiz, mas não é raiz. O cauloide trabalha como um caule, mas não é o caule. E o filoide trabalha como uma folha, mas não é a folha. Por quê? Porque lembrem que as briófitas, elas não têm órgãos. Tranquilo? E assim, como elas não têm órgãos, elas vão ser vegetais pequenos. Como elas não têm órgãos, elas vão ser vegetais pequenos. E assim, Andrei, pequenos, você vai variar aí mais ou menos aí de 5 a 10 centímetros. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas dificilmente você vai encontrar uma briófita muito grande. Qual é o detalhe? A fase gametofítica é a fase predominante do seu ciclo de vida. Porque o que é que acontece? Olha, lembrem que o ciclo de vida das plantas é um ciclo de vida haplo, diplo, bionte. Ei, vou repetir, viu? Olha para mim. Haplo, diplo, bionte. Ou seja, no mesmo ciclo de vida, você vai ter um momento que todas as estruturas são haploides e você vai ter um momento que todas as estruturas são diploides. Aí o que é que acontece? Como você tem essa alternância, tem muita gente que chama esse ciclo haplo-diplo-bionte de alternância de gerações ou metagênese. Aí o que é que acontece? Como nas plantas você vai ter um momento haploide e um momento diploide, os dois momentos eles não têm o mesmo tempo. Vai ter um momento que vai durar mais do que o outro. Aí o que é que acontece? Nas briófitas, a fase que dura mais no seu ciclo de vida é a fase gametofítica. Aí qual é a fase gametofítica? Ei, é a fase haploide. Lembrem que eu disse a vocês que no ciclo de vida tem um momento haploide, N, um momento diploide, 2N. O momento haploide a gente chama de fase gametofítica. O momento diploide a gente chama de fase esporofítica. Como as duas fases não têm o mesmo tempo, então a fase gametofítica, presta atenção, a fase gametofítica nas briófitas é a fase que dura mais. A gente pode dizer assim, tá, Andrei? Dá uns exemplos aí de briófitas. Olha, os dois exemplos mais clássicos que nós temos são os musgos e as plantas hepáticas.
Os musgos e as hepáticas são os principais exemplos de briófita. Aí você pode dizer, beleza, as características estão tranquilo. Tá, agora, olha, não copia nada agora não. Ó, não copia nada agora não. Primeiro presta atenção em mim, escuta tudo, que aí no final dou tempo de tu tirar uma foto e copiar tudo. Presta atenção. Esse ciclo reprodutivo que representa a reprodução das briófitas, eu estou tomando como exemplo uma planta chamada de musgo. Isso aqui é um ciclo de um musgo, tá? Que assim, vocês geralmente quando vocês pegam por aí reprodução de briófita, eles sempre vão exemplificar usando, vamos dizer assim, a briófita mais comum, que é exatamente o musgo. O que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olhe, quando você pegar um ciclo, você pode começar de qualquer ponto. Você pode começar de qualquer ponto esse estudo. Mas eu sempre digo assim, ó, comece a estudar ciclo de planta pelo desenho da planta adulta, que é esse caso aqui, ó. A planta mais completa. Aí o que é que vai acontecer? Ó, esse pedacinho aqui, essa parte aqui, você vai dizer que isso aqui é uma planta feminina. É uma planta haploide feminina. Tá aqui. Oxe, Andrei, e a briófita tem feminina e masculina? Tem. Lembrem que essa planta é dioica também, tá? Dioica, de dois, sexos separados. Tem planta masculina e planta feminina. Ó, daqui a pouco eu vou dizer por que essas plantas são femininas. Eu tenho planta feminina, planta feminina, planta feminina. Em cima da planta feminina tá nascendo isso aqui, ó. Esse aqui, ó, essa estruturazinha aqui. Essa estruturazinha aqui, a gente vai chamar de esporófito. A gente vai chamar de esporófito. O esporófito, para que você não esqueça mais, sempre vai ser a parte mais completa, tá? Vamos dizer assim, é a representação adulta da planta, é o esporófito. Aí tá aqui o esporófito. A cabeça do esporófito, ó, essa cabeça aqui é chamada de cápsula. Por que a cápsula é tão importante? Porque é dentro da cápsula que você vai produzir os esporos. E esses esporos, eles vão ser estruturas reprodutoras. Aí o que que acontece? Ó, quando essa cápsula abre, ela vai liberar os esporos. Quando esses esporos são liberados no ambiente, esses esporos, eles batem no solo. Quando eles batem no solo, em condições ideais, esses esporos, eles vão se transformar nos protonemas. O esporo vai se transformar no protonema, que é como se fosse a base, o começo de uma nova planta. Esses protonemas, ó, eles começam a se desenvolver e vai crescendo. Quando ele cresce, aí ele vai formar ou uma planta masculina ou uma planta feminina. Ou seja, não vai ter assim, Andrei, tem como eu saber qual é o esporo? Eu vou contar se vai ter esporo que vai formar masculino ou feminino? Não. Quando os esporos são liberados, a partir do momento que eles formam um protonema, de uma forma aleatória, esses protonemas eles vão formando planta masculina e planta feminina. Então você pode dizer assim, tá, Andrei, e por que a planta é masculina e por que a planta é feminina? Olhem para mim, presta atenção em mim agora, larga o caderno, olha para cá, vê. Eu vou ter uma planta masculina porque na planta masculina eu vou ter um gametófito masculino. André, o que é um gametófito? É um local que produz gameta. Gametófito, que também tem pessoas que chamam de gametângio, é o local onde você produz o gameta. Se o gametófito é masculino, então vocês há de concordar comigo que ele vai formar o gameta masculino. Aí o que é que acontece? A planta é masculina porque vai ter um gametófito masculino. Nesse gametófito masculino, você vai produzir um monte de gametas masculinos. Esses gametas masculinos, ó, eles saem da planta masculina e vão entrar na planta feminina. Andrei, eles vão entrar onde na planta feminina? No gametófito feminino. Mas por que o gameta masculino vai entrar no gametófito feminino da outra planta? Porque lembrem, gametófito é local de produzir gameta. Se aqui você tem um gametófito feminino, então aqui você vai ter um gameta feminino. Então o que é que acontece? O gameta masculino, ele sai da planta masculina, entra dentro do gametófito feminino para se juntar com o gameta feminino. Quando você tem junção de gametas, ó, eu vou juntar o gameta masculino com o gameta feminino dentro da planta feminina, porque tu há de concordar comigo que assim, o gameta masculino ele sai para entrar na planta feminina. Depois que acontece a fecundação, dentro da planta feminina você vai formar um zigoto. Esse zigoto, ó, vai começar a se desenvolver dentro da planta feminina e vai fazer com que você tenha o nascimento de um novo esporófito.
É por isso que o esporófito só cresce em planta feminina. É por isso que esse desenhozinho aqui, tu só encontra em planta feminina. Porque é aqui que você vai ter exatamente a fecundação. Porque lembrem, o gameta masculino, ele sai para se encontrar com o gameta feminino na planta feminina. Ah, e um detalhe. Lembrem que a briófita é uma planta criptógama. Então, quem carrega esse gameta aqui é a água. Se não tiver água, você não tem esse transporte. Lembrem que planta criptógama depende da água, beleza? E assim, pra gente terminar, olha pra cá. Lembra, viu? Gametófito masculino, tu vai chamar de anterídeo. Gameta masculino, tu vai chamar de anterozoide. Gametófito feminino, arquegônio. Gameta feminino, oosfera. Beleza? Então, resumindo, trabalhou com as características das briófitas, são essas aqui. Trabalhou com o ciclo reprodutivo das briófitas, ó, é esse esquema aqui, tá? Agora eu vou sair da frente para tu tirar aquela foto massa e fazer um esquema massa aí no caderno de vocês, beleza? Valeu!